Ao contrário de produções brasileiras, que tentam, de certa forma, americanizar a realidade do país, Minha Mãe é uma Peça tenta deixar claro logo em seu prólogo que não se trata de uma dramatização paralela à realidade brasileira ou de uma grande obra de ficção, mas sim uma história completamente rotineira e realista, que, embora tenha um cenário próprio, estabelecido na trama, a cidade de Niterói, poderia muito bem ocorrer em qualquer outra casa ou família de todo o Brasil. Essa apresentação já dá ao longa uma impressão inicial de muito realismo, o que só é corroborado pela trama simples e convidativa e pelos personagens mergulhados em estereótipos da realidade brasileira, sendo assim facilmente identificáveis para a audiência, fazendo com que, portanto, Minha Mãe é uma Peça seja um retrato fiel das vivências e do ambiente familiar brasileiro, sem maquiagens, filtros ou dramatizações, apenas a realidade mais pura e cruel do que significa ser mãe em um país como o nosso. Dona Hermínia é uma mulher de meia-idade divorciada e com 3 filhos, com os 2 mais novos ainda jovens, morando consigo. A personagem se caracteriza como uma mãe imperativa e superprotetora, muitas vezes classificada como chata e maluca por seus próprios filhos, devido à forma como lida com os dramas cotidianos e com a própria relação que estes personagens contêm. Em uma tarde onde iriam visitar um clube com seu pai, Juliano, sem perceber, após conversar com sua mãe no telefone, acaba deixando o dispositivo ainda ligado, fazendo com que a Dona Hermínia escutasse as críticas que ele e sua irmã teciam sobre a personalidade e o comportamento dela, magoando a protagonista, que acaba percebendo que, embora se importe com seus filhos mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo assim não tem seu carinho e afeto apreciado ou compreendido por estes, o que leva a personagem a decidir sair de casa, sem informar para onde vai ou quando voltará, deixando seus filhos sozinhos e à própria sorte, para que assim talvez dessem valor para o que tinham. Ao retornarem para casa e perceberem a ausência de sua mãe, a primeira reação é naturalmente o espanto, mas após ligarem para sua tia e descobrirem que sua mãe está lá, os irmãos, principalmente Marcelina, demonstram estar felizes e alegres por se verem livres da personalidade e do controle que sua mãe exercia sobre suas vidas. Ambos os personagens, em graus diferentes, não percebiam a crucialidade das ações de Dona Hermínia para si, não davam valor para sua preocupação e trabalho, e Marcelina até mesmo acusava sua mãe de estar traumatizando-a com um tal comportamento enquanto crescia. Em contrapartida, Hermínia, mesmo muito relutante no início sobre o que estava fazendo, passa a conversar com sua tia e relembrar as memórias marcantes de sua carreira como mãe, tentando dessa forma encontrar as causas da rejeição e da ingratidão de seus próprios filhos, se perguntando onde teria errado em suas criações e refletindo sobre a personalidade e o relacionamento conflitante que tinha com estes. A protagonista, Dona Hermínia, se torna uma personagem tão marcante e emblemática para o cinema nacional, pois encarna em si todos os estereótipos populares associados a uma mãe dignamente brasileira. Seu zelo por vezes exacerbado, sua personalidade barraqueira e escandalosa, que não vê problemas em passar vergonha para educar e defender seus filhos em público, os sacrifícios financeiros que precisa fazer por ser classe média e, portanto, identificável para a maioria da população, bem como todos os dilemas emocionais que enfrenta em silêncio pelo bem de seus filhos. É retratado pouquíssimo do relacionamento passado entre Hermínia e Carlos Alberto, o pai de seus filhos, mas é perceptível que a protagonista, embora tente negar e parecer durona o tempo todo, ainda nutre sentimentos pelo ex-marido. E mesmo que a machuque ter que conviver rotineiramente com Carlos e com sua namorada Soraya, que sempre deixa claro ser mais jovem e desejada do que ela, mesmo assim a protagonista o faz por seus filhos, tentando acima de tudo manter uma boa relação com o ex-marido para que isso não afete o desenvolvimento emocional de Marcelina e Juliano. Da mesma forma, seu filho mais jovem, Juliano, é retratado desde a infância como sendo homossexual, sendo que ainda não entendia o significado disso. Em um primeiro momento, por não entender plenamente o que isso significaria para a família e para si própria, Dona Hermínia e seu então marido tentam a todo custo mudar o comportamento do garoto, o matriculando em atividades ditas como masculinas, um reflexo do comportamento de muitas famílias conservadoras que, por não aceitarem um desvio entre aspas de sexualidade dentro de seus núcleos familiares, tentam consertá-lo através de imposições forçadas de atividades como luta e futebol para seus filhos. Contudo, mesmo flertando com uma atitude homofóbica nos primeiros anos de idade de Juliano, com o tempo, por amor ao seu filho, Dona Hermínia procura entender a personalidade do garoto. E mesmo que perceptivelmente isso alimente muitos conflitos éticos e emocionais dentro de si, eventualmente a matriarca da família acaba aceitando a sexualidade de Juliano, até mesmo elogiando e apoiando o relacionamento homoafetivo de seu filho posteriormente. A personalidade de Dona Hermínia e todos os dramas que precisa enfrentar a tornam uma encarnação de todos os sacrifícios e dores que uma mãe precisa enfrentar, transcendendo rótulos como nacionalidade, classe social ou época. Como a protagonista discorre para sua tia, ela faz de tudo por seus filhos, e mesmo assim, em dados momentos, parece não ser o suficiente. Ela experimenta a falta de sono quando eles saem de casa e vai ajudá-los quando precisam. Dona Hermínia
demonstra não somente o lado bonito e romantizado do que significa ser mãe, mas também a parte essencial e muitas vezes esquecida daquilo que significa ser a matriarca de uma família imperfeita. A presença de estereótipos e dramas cotidianos servem para fomentar ainda mais o ambiente realista e identificável do longa, que ajudará a pavimentar o enorme sucesso que fez nos cinemas. Ao introduzir a personagem Soraya como uma madrasta maquiavélica, as entediantes e inúteis reuniões de condomínio, as ações inconvenientes de vizinhos do prédio ou até mesmo as relações conflituosas de filhos jovens com seus pais, o longa não faz com o intuito de satirizar ou criticar tais acontecimentos, tão presentes na realidade brasileira, mas de forma a criar um ambiente cômico e próximo da realidade da audiência, que tornam Minha Mãe é uma Peça uma obra cuidadosamente pensada para seu público, que dá vida ao humor através das situações mais simples e rotineiras possíveis. É também esse aspecto emocional extremamente realista que prolonga a narrativa por tanto tempo, pois mesmo sabendo em seus íntimos que suas ações estão erradas, mesmo assim o orgulho de Dona Hermínia e de seus filhos é o que lhes impede de fazer as pazes e se reconciliar logo de cara, dando origem às reviravoltas que mudariam completamente a vida da protagonista. Mesmo que tente se esconder e se convencer de que está tudo bem e que agora será uma nova mulher que pensará somente em si mesma e não viverá por seus filhos, Dona Hermínia, por vezes, ainda se pega pensando na opinião que seus filhos nutrem de si, bem como olha para o telefone inúmeras vezes enquanto está hospedada na casa de sua tia, esperando uma ligação ou até mesmo cogitando ligar ela mesma para sua casa, mostrando que embora tente causar uma mudança no pensamento de seus filhos dessa forma radical, os abandonando, em seu íntimo, seu instinto materno parece falar mais alto, e mesmo que precisem aprender uma lição, sendo talvez esta a única forma digna de fazê-lo, sua vontade de estar lá por eles e protegê-los parece dominar sua mente em muitos momentos, sempre procurando formas de se tornar uma melhor mãe e atender melhor às necessidades de sua prole. Esse mesmo orgulho também é percebido em Marcelina e Juliano, que mesmo desejando e percebendo a necessidade de Dona Hermínia em suas vidas, resistem em ligar para ela, alimentando seus egos com a expectativa de que sua mãe ligaria primeiro e assim não precisariam fazê-lo e admitir que estavam errados. Essa dinâmica só é rompida no momento em que Marcelina encontra um pequeno baú contendo cartas escritas por sua mãe desde a época em que ainda era casada com Carlos Alberto, onde a protagonista verbaliza e demonstra o quanto se importa com seus filhos, mesmo que não consiga dizer isso em voz alta para eles. Ao perceberem o quanto sua mãe se machucou e se sacrificou ao longo dos anos por eles, Marcelina e Juliano chegam ao inevitável momento onde precisam encarar a verdade e admitir para eles próprios que vinham sendo mesquinhos e egoístas, julgando sua mãe por defeitos que no fundo se caracterizavam mais como qualidades do que defeitos em si, enquanto eles próprios não poderiam ser caracterizados como filhos exemplares que achavam ser. Isso representa a grande virada na relação dos personagens, que até então deixavam que o orgulho e a comodidade ditassem suas ações, ao invés de demonstrar e falar o que realmente sentiam um pelo outro. A cena onde Dona Hermínia, sendo entrevistada ao vivo pela TV, é abordada por seus próprios filhos, que não conseguem esperar nem mais um segundo para falar com a mãe, funciona quase como um apelo do longa para a audiência, tentando transmitir a mensagem para que esta valorize suas mães e digam o quanto as amam enquanto elas estão aqui. Mesmo tendo errado tanto consigo, quando Marcelina e Juliano vão até sua mãe e pedem perdão pelo que fizeram, Dona Hermínia prontamente os aceita de volta, esquecendo instantaneamente tudo o que disseram e fizeram que poderia tê-la magoado, demonstrando mais uma vez o lado muitas vezes esquecido do que significa ser mãe. Perdoar, amar e proteger acima de tudo os filhos, muitas vezes deixando a si própria de lado pelo bem-estar deles. A reunião de família, que conta até mesmo com o filho mais velho, para comemorar a futura carreira de Dona Hermínia na televisão, demonstra a superação de todas as diferenças que assolaram a família por todos esses anos, mas que agora tendo finalmente encontrado um canal para se comunicar e falar abertamente sobre o que sentem, e portanto estão mais juntos e unidos do que nunca. Marcelina e Juliano finalmente compreenderam que as ações de sua mãe, mesmo que exageradas, não eram ruins ou movidas por uma vontade de aborrecê-los, mas sim pelo zelo e cuidado mais irracional que uma mãe pode demonstrar. Da mesma forma, Dona Hermínia compreendeu que, mesmo não sendo verbalizado por seus filhos, que são jovens e não sabem como falar sobre o que sentem, eles ainda a amam, e até mesmo Carlos Alberto, seu ex-marido, parece perceber isso com o tempo, que ela não era uma mãe comum, mas alguém muito especial. Minha Mãe é uma Peça é uma história sobre o redescobrimento do valor das mães. Mesmo com todos os problemas, defeitos, desvios de personalidade e situações embaraçosas que Dona Hermínia criara durante suas vidas, Marcelina e Juliano perceberam o valor e a necessidade que o cuidado e o afeto da protagonista tinham em suas vidas. A grande moral da história para toda a audiência é amar suas mães apesar de todos os defeitos que esta podem apresentar, pois para uma mãe não há nada mais importante do que seus próprios filhos. A jornada de Dona Hermínia exemplifica o drama de uma mulher solteira que precisa criar os filhos quase que completamente sozinha,
e dá vida nas telas a toda a força de vontade que somente uma mãe, movida pelo ímpeto de prover o melhor para seus filhos, consegue possuir, evidenciando que para uma mãe não existem limites ou obstáculos para o amor que nutrem por seus filhos, sendo estes as coisas mais importantes que tem. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.